Então diz assim a santa palavra do Senhor em Êxodo 14, versículo 15 adiante, que diz: a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para eles esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiam-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Levanta as tuas mãos ao céu, ou a palavra de Deus, e grita comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Amém. Amém. Podeis assentar, amada igreja do Senhor, e pode exaltar o Rei da Glória. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. E sabemos, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Mas sabemos que nem todos, que nem todas têm aceitado a verdade da palavra de Deus. Haja vista o que nós estamos presenciando aqui nesta noite: bancos vazios. Por quê? Porque o povo não quer mais saber de adorar a Deus. O povo não quer mais saber de viver na presença do Senhor. Mas bem-aventurados são minhas irmãs, bem-aventurados são meus irmãos, bem-aventurados somos nós que estamos aqui nesta noite para prestar um culto a Deus na beleza da sua santidade. E a palavra de Deus revelada para mim, e a palavra de Deus revelada para nós nesta noite, cujo seu enunciado é a passagem pelo meio do mar. A passagem pelo meio do mar.
Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Por quê? Porque, amados irmãos e irmãs, Moisés clamou a Deus. Eu entendo, amados irmãos e irmãs, diante da dificuldade, diante da situação daquele povo, o povo começou a murmurar, o povo começou a criticar até mesmo Moisés, porque, amados irmãos e irmãs, estavam no deserto. E nós temos que entender, amados irmãos, que quando nós estamos no deserto, o único que nós temos que clamar é a Deus. Não adianta nós clamarmos ao homem, mas nós temos que clamar a Deus, ou deixar de reclamar e clamar somente a Deus. Aqui, a palavra de Deus diz que Moisés clamou a Deus, e o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? De repente, diante da dificuldade, o povo pressionando Moisés, porque não é fácil lidar com o povo, não, principalmente o povo que se dizem crentes. É difícil de lidar com os chamados crentes, mas aquele homem, aquela mulher que é convertido em Jesus, pode ter certeza, irmãos e irmãs, que elas são uma bênção aonde eles colocam a planta dos seus pés. Mas aquele povo, aquela multidão que estavam com Moisés, não agradeciam pelo fato de Deus ter tirado eles do Egito, onde eles eram maltratados, onde eles eram escravizados. E ainda eles disseram, muitos deles disseram para Moisés: tirasse nós lá do Egito para morrer aqui no deserto. Pelo menos lá nós tínhamos carne para comer. Mas eram maltratados, eram escravizados. E é o que acontece no dia de hoje, irmão. É o que está acontecendo no dia de hoje, irmã. O Senhor Jesus tirou muitas da lamaçal do pecado, mas eles não querem saber de vir à casa do Senhor para agradecer a Deus pela bênção, pela vitória, pelo livramento, pela salvação, pela cura, mas querem criticar aqueles que buscam, aqueles que estão na presença do Senhor. Eles querem criticar, mas o Senhor está vendo, o Senhor está presenciando tudo. Nada vai passar desapercebido aos olhos de Deus no dia do juízo. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Isto é poder de Deus. É só Deus que tem poder de fazer estes sinais. É só Deus que tem este poder de mudar a situação do homem, de mudar a situação da mulher. É só Deus que tem o poder de mudar a situação da sua igreja. Então ele disse: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu entendo, amados irmãos e irmãs, quando ele diz:
que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, eu entendo que nem os pés deles eles molharam. É seco? Então nem a canela molhou. O Senhor Jesus falou assim, que os filhos de Israel iriam passar pelo mar, meio do mar, em seco. Então eu creio que nem os seus pés eles molharam. Sabe por quê? Porque este Deus é o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele fala, e quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Ninguém. E Ele diz, então além do povo de Israel passar pelo meio do mar em seco, Ele disse, eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Amados irmãos, amadas irmãs, o povo egípcio, eles não entenderam a dimensão do poder de Deus. Eles não entenderam que aquele Deus que tirou o povo do Egito era o Deus Todo-Poderoso, e que não importava as circunstâncias, que uma hora aquele mar iria se abrir. Só que o povo egípcio, o exército egípcio não entendeu, mesmo depois das 10 pragas que Deus enviou para o Egito, principalmente depois da 10ª, que foi a morte dos primogênitos, que fez com que Faraó deixasse o povo ir para cumprir com a palavra de Deus. Mas o Senhor Deus endureceu o coração dos egípcios e fê-los andar atrás do povo de Israel, porque sabemos, amados irmãos e irmãs, que assim que o povo de Israel saiu para o deserto, Faraó se arrependeu de tê-los feito ir, e tanto ele quanto o seu exército foram ao encontro do povo de Israel. Para quê? Para que eles foram ao encontro do povo de Israel? Para matá-los, para dizimá-los, para acabar com o povo de Israel. E a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre neles atrás deles. Para que entre nele atrás deles. Espera aí, como assim? Para que entrem nele atrás deles. Você entendeu, minha irmã? Você entendeu, meu irmão? Ó, para que entrem, e eis que endurecerei os egípcios, para que entre nele atrás deles. Entrar no mar. Entendeu, irmãos? Entrar no mar. Então, quando o povo de Israel entrou no mar, eles entraram atrás do povo de Israel. E o próprio Deus diz assim, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E a palavra de Deus diz que o anjo de Deus
que ia adiante do exército de Israel se retirou. Vejam bem, o anjo ia adiante do povo de Israel. O anjo ia adiante do povo de Israel. Então se retirou. A palavra de Deus diz aqui, e se retirou, e ia atrás deles. Deles quem? Deles quem? Vejam bem, o anjo do Senhor ia adiante deles. Deles quem? Do povo de Israel. Do povo de Israel. O anjo do Senhor ia adiante deles, ou seja, à frente deles. Mas o anjo do Senhor se retirou. O anjo do Senhor se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de fogo se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Você entendeu? Você entendeu, irmão? Então o anjo do Senhor que ia diante do povo de Israel se retirou e se colocou atrás deles. Para quê? Para proteger o povo de Israel contra o exército egípcio. Olha que coisa tremenda. Só que o povo não entendia. O povo não estava entendendo que o anjo do Senhor se retirou diante deles e se colocou atrás deles para ficar anjo e Israel, anjo e egípcio. Óbvio que o anjo ali, jamais o exército egípcio conseguiria chegar até o povo de Israel. E não foi só o anjo. A palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, que a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Nuvem, a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Sabe para quê? O que é nuvem? O que significa nuvem? O que significa nuvem? A nuvem escureceu o lado do povo egípcio. Enquanto que iam entre o campo dos ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles. Como assim, escuridade para aqueles? Era escuridão para o povo egípcio. Se tornou escuridão para o povo egípcio, ou seja, para o exército egípcio, e para o povo de Israel esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. É só Deus que faz isso. É só Deus que tem poder de fazer isso. Então a palavra de Deus diz, amados irmãos, então ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade, ou seja, era escuridão. Ela fazia escuridão entre o povo de Israel e o povo egípcio. Então, entre o povo egípcio e o povo de Israel tinha que o anjo, a nuvem e egípcio. Então não tinha como o exército egípcio conseguir chegar até o povo de Israel, porque era o próprio Deus ali cuidando do seu povo, velando pelo seu povo. Então a palavra de Deus também diz, amados irmãos e irmãs, que então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Mas o povo de Israel não viu esse fenômeno acontecer. O povo de Israel
não viu isto acontecer, porque foi à noite, no vento oriental, segundo a palavra de Deus, toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E agora, irmãos? E agora, que situação será a nossa? Agora, nós acabamos de entrar no mar. Nós acabamos de entrar no mar agora, nesse exato momento, nós acabamos de entrar no mar. E não adianta você pensar em voltar, porque não tem como você voltar. Se você voltar, o exército dos egípcios vai te pegar. E não adianta você olhar para o lado, que você vai ver muralhas de água, tipo muro. Se você olhar do lado esquerdo, você verá um muro de água. Se você olhar pelo lado direito, você verá um muro de água. E agora? A palavra de Deus diz: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram um muro à sua direita e à sua esquerda. E atrás vinha quem? Quem que vinha atrás? Os egípcios. O exército egípcio vinha atrás de Faraó, ou seja, atrás do povo de Israel. E eu entendo que aquela fúria terrível, o rei com aquela fúria terrível. Por quê? Porque ele havia acabado de perder o seu primogênito. Então a gana dele contra o povo de Israel era terrível. Ele queria dizimar o povo de Israel, tanto ele quanto o seu exército. Mas diz a palavra de Deus que o Senhor Deus abriu o mar para que o povo de Israel passasse pelo meio do mar em seco. Não importa a tua situação, meu irmão, não importa a tua situação, minha irmã, não importa qual a tua necessidade, mas se você veio aqui nesta noite, eu tenho certeza e fé que você vai conseguir chegar até a outra margem do mar. Não importa. O mesmo Deus que abriu o mar diante do povo de Israel é o mesmo Deus que tem poder para mudar o mar, para você atravessar nesta noite. Mas se Ele porventura não mudar, se porventura Ele não abrir o mar para você passar nesta noite, eu tenho certeza e fé que Ele vai fazer com que você atravesse pelo cima das águas sem olhar a planta dos seus pés. Porque esse Deus tem poder. Esse Deus tem poder de mudar a tua situação. Esse Deus tem poder de mudar a tua vida nesta noite. Basta você crer. Basta você querer. Não é murmurar, mas é aceitar. Aceita Jesus. Aceite Jesus como teu Salvador, porque eu tenho certeza que os mares desta vida farão com que você ultrapasse barreiras. Esse Deus que abriu o mar para o povo de Israel é o mesmo Deus que tem poder de mudar a tua situação nesta noite.
Ele quer mudar a nossa situação nesta noite. Não importa se a vida está difícil, não importa se as portas estão fechadas, não importa se a enfermidade chegou na tua casa, mas eu quero que você saiba, meu irmão, eu quero que você saiba, minha irmã, que este Deus que está falando conosco aqui agora, é Ele, somente Ele, que pode mudar a tua situação. Glória a Jesus. Não importa, não importa, irmãos, o importante é que Ele está observando você, Ele tem um chamado para você, Ele quer você, Ele quer zelar de você. Basta apenas você colocar a tua fé em prática e sair daqui nesta noite de posse da bênção e da vitória. Mesmo diante de tudo que aconteceu no Egito, olha, irmãos, mesmo diante de tudo que aconteceu no Egito, depois das 10 pragas, o Senhor fez sinais, prodígios e maravilha. O povo egípcio, ou seja, o exército egípcio pensou que Deus não iria mais agir pelo seu povo. E o que eles fizeram? Eles seguiram, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Aonde que nós estamos? Nós estamos aonde agora? Vejam bem, nós começamos a atravessar o mar, não começamos, irmã? Aonde que nós estamos agora? Acabei de ler. Aonde que nós estamos, irmã? Estamos no meio do mar. E o fato de nós estarmos no meio do mar, o exército de Egito está atrás de nós. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós estamos no meio do mar. De um lado, muro de água. Do outro lado, muro de água. Atrás, o exército egípcio. O que nós vamos fazer? Vamos voltar? Você quer voltar? Você quer voltar? Como que você vai voltar? Não, agora nós não podemos voltar mais. Agora nós temos que ir adiante. Haja o que houver, irmã. Haja o que houver, irmão, não volte para trás. Haja o que houver, irmã, não volte para trás, porque falta só um pouquinho para nós chegar até a outra margem do mar. Não vamos voltar para trás. Haja o que houver, vamos continuar adiante, porque aquele homem e aquela mulher que persevera e que não olha para o lado, que não olha para trás, mas que só olha para frente, a vitória dele é certa, a vitória dela é certa, em nome de Jesus. Ah, mas eu não consigo mudar de vida, eu não consigo mais, eu não tenho mais prazer de viver dentro da minha própria casa, eu não aguento mais esta vida. De repente você pensou até mesmo em tirar a tua vida no dia de hoje. De repente você pensou em dar cabo à sua vida no dia de hoje, mas você veio aqui nesta noite e o Senhor Jesus está dizendo para você: não volte para trás, apenas siga, que a vitória é certa, em nome de Jesus. Só volta para trás os covardes, só volta para trás as covardes que não quer herdar a vida eterna com Jesus. Mas aquele que quer morar no céu com Jesus, aquela que quer morar no céu com Jesus, haja o que houver, fale o que quiserem falar,
mas vamos perseverar e vamos seguir até o fim. Porque a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, que um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Então está mais próximo do que nós possamos imaginar. A vinda súbita de Jesus está mais próximo do que nós possamos imaginar. Então apenas, irmãos e irmãs, vamos continuar a nossa caminhada, porque breve está a nossa vitória. Então a palavra de Deus diz, amados irmãos, que os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor Deus, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhe as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Que coisa! Aí Deus mostrou mais um sinal. para os egípcios. E para vocês terem ideia, amados irmãos e irmãs, nem o povo egípcio pôde voltar para trás. A palavra de Deus diz, amados irmãos, que o Senhor nosso Deus tirou as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então o próprio Deus tirou a roda do carro dos cavalos. Eu entendo assim a bagunça que virou. Eu entendo assim o agito que virou naquele momento. Aqueles carros andando dificultosamente só com uma roda. E o que aconteceu? Aí o temor caiu sobre eles. O temor caiu sobre o exército egípcio. Por quê? Então eles disseram, os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Então eles disseram um para o outro, os soldados egípcios disseram um para o outro: fujamos, porque o Senhor por eles peleja contra nós egípcios. Então fujamos. Mas diz a palavra de Deus que até eles não puderam voltar para trás. Não puderam voltar para trás. Por mais que eles quisessem voltar para trás, para não cometer o mal contra o povo de Israel, mas diz a santa palavra do Senhor nessa noite: então disse o Senhor Deus a Moisés: estende a sua mão sobre o mar. Estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Você entendeu, irmão? Você entendeu, irmão, que nós não podemos voltar para trás? Por que nós não podemos voltar para trás? Por que nós temos que, a partir de hoje, seguir adiante? Porque o Senhor Deus peleja por nós. O Senhor Deus quer pelejar por você, minha irmã. O Senhor Deus quer pelejar por você, meu irmão. O Senhor Deus quer pelejar por nós a partir de hoje, a partir de agora, para que nós não voltemos atrás, porque Ele apenas vai pedir para o meu irmão levantar a sua mão. Ele vai pedir para a irmã levantar a sua mão, para que a bênção e a vitória seja na sua vida, seja no seu lar e na sua família.
Glória a Deus! Não adianta, irmãos, se desesperar. Não adianta se desesperar. Não adianta querer voltar atrás. Já está ruim? Se voltar atrás é pior. Mas com Jesus não está ruim, não. Com Jesus não está ruim. Está ruim sem Jesus. Mas com Jesus não está ruim. Por quê? Porque se precisar passar pelo meio do mar, por cima da água, pode ter certeza que Deus te dá este poder. Que Deus te dá este poder, não importa a situação. Não importa a situação. Quando Deus perceber que a vitória é tua, quando você menos perceber que pensou em parar, mas de repente o Senhor Jesus concede o desejo que há no teu e no coração da tua família. Está difícil? Está difícil. Sem Deus está tudo difícil. Sem Deus o povo não tem força para vir à igreja, mas com Deus o povo está aqui nesta noite para prestar um culto a Deus na beleza da sua santidade. E o Senhor Jesus diz para você, meu irmão, o Senhor diz para você, minha irmã, nesta noite: caminhe, prossiga a caminhada, que logo será a tua vitória. Lá na frente, logo ali, a vitória é tua, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmão. Que Deus abençoe as irmãs, em nome de Jesus.